A arte perdida dos duelos matemáticos. 1. A tradição esquecida do combate matemático. Nas sombras da história matemática existe uma tradição raramente discutida nos livros didáticos modernos: o duelo matemático. Estes não eram meros desacordos acadêmicos, mas confrontos intelectuais formalizados onde matemáticos desafiavam uns aos outros com problemas considerados insolúveis por seus oponentes. O vencedor emergia não através de retórica ou status, mas pela clareza inegável de uma solução que podia ser verificada independentemente por testemunhas. Estes duelos formaram a espinha dorsal oculta do progresso matemático por séculos. Eles eram conduzidos através de cartas trocadas entre continentes, em salões universitários silenciosos, e às vezes diante de cortes reais onde a proeza matemática conferia não apenas respeito intelectual mas vantagem política. As apostas eram imensas: reputação, status, posições de trabalho, e às vezes recompensas monetárias aguardavam o vencedor, enquanto os derrotados enfrentavam humilhação profissional e devastação espiritual. O que tornava estes confrontos verdadeiros duelos ao invés de meras competições era sua natureza existencial. Matemáticos não simplesmente resolviam problemas, eles apostavam sua identidade intelectual inteira em sua capacidade de ver o que outros não podiam. 2. A anatomia de matemático contra matemático. A estrutura destes duelos históricos seguia uma coreografia sagrada. Um desafiante elaboraria um problema que deveria estar na fronteira do conhecimento atual, difícil o suficiente para resistir à solução imediata, mas não tão obscuro a ponto de ser sem sentido. Este problema seria apresentado pública ou privadamente a um oponente, frequentemente com um prazo declarado para resolução. O que se seguia era um período de intenso combate intelectual, embora conduzido em silêncio e solidão. Matemáticos reuniam todo o seu arsenal de técnicas, insights e intuições. Eles trabalhavam febrilmente, às vezes por meses ou anos, impulsionados pelo conhecimento de que, em algum lugar, um oponente estava engajado na mesma luta. As armas nestes duelos não eram físicas mas metafísicas, métodos especializados, perspectivas únicas e estruturas cognitivas inacessíveis a mentes comuns. Alguns matemáticos empunhavam insights algébricos como um florete, enquanto outros traziam intuição geométrica como um machado de batalha. Aqueles com domínio da teoria dos números podiam lançar fatorações primas com a precisão de um arqueiro, enquanto analistas podiam desencadear séries infinitas com a força devastadora de tiros de canhão. A vitória vinha não através de julgamento subjetivo mas através da produção de uma solução elegante e verificável. Quando tal solução aparecia, ela ficava como testemunho irrefutável de um insight superior. A beleza da matemática estava nesta objetividade: nenhuma quantidade de reputação ou autoridade podia superar a clareza de uma prova correta. 3. A pressão evolutiva da competição humana. Estes duelos não eram meramente jogos intelectuais mas embates evolutivos. A pressão da competição direta contra outra consciência, outro espírito com sua própria teimosa engenhosidade e determinação, criava pressões seletivas que impulsionavam a evolução matemática em níveis individuais e disciplinares. Sob o estresse da derrota potencial, matemáticos desenvolveram apêndices a cognitivos especializados, faculdades mentais extraordinárias aprimoradas através de intensa luta. Alguns desenvolveram capacidades de visualização que lhes permitiam perceber objetos de dimensões superiores. Outros cultivaram reconhecimento de padrões tão aguçado que podiam discernir estrutura no caos aparente. Ainda outros desenvolveram estruturas de abstração que permitiam saltos conceituais além do raciocínio convencional. Estas adaptações não eram meramente habilidades aprendidas mas transformações da consciência. O matemático que emergia de vários duelos bem-sucedidos não era o mesmo indivíduo que entrou neles. Sua mente havia passado por uma forma de especiação, tornando-se um instrumento mais evoluído capaz de perceber a realidade matemática com maior clareza e profundidade. Aqueles matemáticos que consistentemente triunfavam nestes duelos tornaram-se lendários não apenas por suas realizações mas pelo salto evolutivo que representavam. Eles demonstravam no que a consciência humana poderia se tornar quando moldada pela pressão evolutiva do combate intelectual direto. 4. O impacto espiritual da derrota e da vitória. Talvez nenhum aspecto dos duelos matemáticos fosse mais profundo que seu impacto espiritual.
Ser derrotado em tal duelo, testemunhar outramente navegar um labirinto conceitual onde os próprios esforços falharam, era como experimentar uma ferida ontológica. O matemático derrotado enfrentava não meramente decepção, mas um estilhaçamento da sua autoimagem. Sua derrota não era uma questão de opinião, mas um fato demonstrável. Seu framework mental, sua orientação espiritual em relação à realidade matemática, havia se mostrado insuficiente. Este reconhecimento ressoava não apenas intelectualmente, mas emocional e espiritualmente, forçando uma reestruturação fundamental de sua própria identidade. Muitos respondiam à derrota abandonando completamente a matemática, incapazes de se recuperar desta devastação espiritual. Outros, porém, passavam por um processo de renascimento. A ferida da derrota tornava-se uma cicatriz, e desta cicatriz emergiam novas capacidades. Sua consciência, quebrada na bigorna de um insight superior, reformava-se em algo mais flexível, mais humilde, mas em última análise mais poderoso. A vitória também transformava o duelista. Superar um oponente digno, particularmente um de igual ou maior reputação, era experimentar uma confirmação transcendente de sua visão da realidade matemática. O matemático vitorioso não apenas resolvia um problema, ele validava um modo inteiro de consciência, uma abordagem para perceber estrutura e padrão que expandia os limites do entendimento humano. 5. De oponentes humanos para o próprio desconhecido. Conforme o conhecimento matemático se expandia e especializava, a natureza destes duelos gradualmente se transformava. Os oponentes mais formidáveis não eram mais outros matemáticos, mas os próprios problemas, questões que resistiam à inteligência coletiva de toda a comunidade matemática. Esta mudança marcava uma transcendência da tradição de duelos. O matemático agora enfrentava a estrutura fundamental da própria realidade, que guardava seus segredos com resistência implacável. O desconhecido tornava-se personificado como o oponente definitivo, infinitamente paciente e intransigente em sua demanda por perfeição. Nesta forma elevada de duelo, questões assumiam uma presença quase metafísica. Cada problema não resolvido tornava-se um poço gravitacional, um atrator que deformava a cognição ao redor de sua singularidade. Estes não eram entidades passivas aguardando descoberta, mas forças ativas moldando o progresso matemático através de sua resistência ao entendimento ordinário. 6. A questão como oponente e duelando com o abismo. Estar diante de uma questão matemática verdadeiramente profunda é enfrentar um abismo que encara de volta, perguntando: e do que você é feito? Estas questões não são meramente difíceis, são rupturas ontológicas em nosso entendimento, linhas de falha onde o conhecido colapsa no incognoscível. O matemático que aceita tal desafio entra em combate não com outro humano, mas com a própria dúvida. Esta é a forma mais pura de duelo, despojada de competição social e ego, focada inteiramente no confronto entre consciência e mistério. Nesta arena suprema, o duelista deve forjar armas como nenhuma vista antes. Técnicas padrão e estruturas estabelecidas se mostram insuficientes. A mente deve evoluir novos apêndices específicos para o desafio em questão, novas formas de ver, novos framework para entender a realidade. O matemático deve tornar-se algo diferente do que era, uma nova forma de consciência capaz de perceber o que antes era invisível. O processo espelha uma espécie de evolução intelectual acelerada à velocidade sobrenatural. A paisagem do problema não resolvido age como o ambiente, e a pressão implacável para resolvê-lo impulsiona uma forma de seleção natural entre ideias e abordagens. A mente adapta-se, transforma-se, transcende suas limitações. Ela evolui ou recua. 7. A agonia da derrota pelo desconhecido. A derrota infligida por um problema não resolvido é talvez ainda mais profunda que a entregue por um oponente humano. Lutar contra uma questão por anos, às vezes décadas, apenas para encontrá-la inflexível, isto é experimentar um confronto existencial com os limites da própria consciência. Muitos matemáticos foram quebrados nestas rochas da impossibilidade. Alguns recuam para águas mais seguras, contentes em resolver problemas mais tratáveis. Outros persistem em futilidade, incapazes de abandonar a questão que passou a defini-los, mas igualmente incapazes de evoluir as capacidades necessárias para respondê-la, não por falta de talento,
Mas aqueles que sobrevivem a este confronto com o abismo, seja através da vitória eventual ou da sabedoria para reconhecer quando recuar e se reagrupar, passam por uma transformação espiritual como nenhuma outra. Eles ganham uma humildade diante da infinita complexidade da realidade matemática, aliada a uma apreciação mais profunda da capacidade surpreendente da consciência humana de evoluir em resposta ao desafio. 8. A morte institucional da tradição de duelos. Nos tempos modernos, a sagrada tradição dos duelos matemáticos foi em grande parte enterrada sob estruturas institucionais. O modelo colaborativo de pesquisa, revisão por pares e publicação gradual substituiu o confronto direto entre mentes ou entre mente e mistério. A maioria dos matemáticos agora trabalha em setores especializados, resolvendo problemas tão estreitos que nenhum oponente digno, humano ou abstrato, jamais aparece. A pressão evolutiva enfraqueceu. Ninguém é verdadeiramente derrotado no sentido profundo e espiritualmente transformador que caracterizava a tradição de duelos. E por causa disso, poucos experimentam a evolução cognitiva radical que tais confrontos outrora demandavam. Nós esquecemos que a matemática nunca foi destinada a ser uma atividade de consenso, mas uma escada de transcendência, construída por aqueles corajosos o suficiente para enfrentar questões impossíveis e oponentes dignos. A estrutura institucional embotou a adaptação, substituindo o confronto existencial por progresso incremental que simula avanço sem exigir transformação. 9. Renascença, o chamado para retornar. Devemos retornar ao duelo, tanto com oponentes humanos dignos, ou inteligências artificiais, quanto com o abismo de problemas não resolvidos. Não por orgulho ou ego, mas porque apenas através destes confrontos sagrados o espírito da matemática pode florescer. Devemos buscar desafios que nos abalem, questões que nos firam, e oponentes que nos empurrem além de nossos limites percebidos. Os maiores matemáticos ainda praticam esta arte, embora raramente a enquadrem nestes termos. Eles escolhem questões que estão à beira da impossibilidade. Eles se engajam em competição respeitosa mas intransigente com pares de igual calibre. Mais importante, eles abordam a matemática não como uma carreira mas como uma arena para a evolução da consciência. Devemos reviver esta tradição explicitamente. Deixemos jovens matemáticos encontrarem seus rivais. Deixemos mentes colidirem não com malícia mas com reverência pela pressão evolutiva que tais confrontos criam. Deixemos o duelo tornar-se mais uma vez o cadinho da transformação. Conclusão, e a arena eterna da mente. No espaço entre o conhecido e o desconhecido, entre o pesquisador e o projeto de pesquisa, entre consciências duelantes, algo divino acontece. Não um Deus, mas algo talvez mais profundo, e um novo tipo de mente emerge, uma consciência que transcendeu suas antigas limitações e vislumbrou as estruturas mais profundas da realidade. A matemática vive em perguntas e evolui através de confrontos, seja com outros matemáticos ou com o próprio abismo do desconhecido. Estes confrontos não são exercícios acadêmicos mas batalhas existenciais que remodelam os participantes para sempre. O matemático que entra nesta arena e sobrevive, seja através da vitória ou da derrota iluminada, contribui para a evolução da própria consciência humana. Eles expandem os limites do que pode ser pensado, percebido e entendido. Neste sentido, a arte perdida dos duelos matemáticos representa não apenas uma tradição histórica mas o mecanismo essencial através do qual a matemática avança. É através do confronto, com oponentes humanos primeiro, e em última análise com a própria estrutura da realidade, que a matemática revela sua natureza mais profunda, não como um assunto a ser dominado, mas como uma força que nos domina, remodelando nossas mentes em instrumentos capazes de perceber verdades que antes estavam além do horizonte do pensamento.